Olá, meus caros, tudo bem? Continuando aí nossa espécies de infração penal ou classificação doutrinária dos crimes. Como eu disse, eu trouxe aqui diversas informações, tá? Eu trouxe muitas classificações para o seu material ficar completo, tudo bem? Então você pode estar achando um pouco enfadonho, mas na verdade você está criando uma base muito gigantesca em relação a espécies de infração penal. Perfeito? Tranquilo? Então vimos aí o crime de tendência, tá? O crime de tendência. O crime de tendência, pode colocar na tela, ele também é chamado, coloquei para você aí, de atitude pessoal. Então, o crime de tendência também é chamado de atitude pessoal. O nome aí, a nomenclatura atitude pessoal não ajuda muito. Lembre, é o crime de tendência em que há um dolo específico. A conduta vai ser diferenciada por aquele dolo específico que diferencia a conduta. Não confunda os crimes de tendência com os crimes de intenção. Professor, o crime de tendência é a mesma coisa que o crime de intenção? Não. Crime de tendência é aquele dolo específico dentro do próprio tipo penal, é que eu vou diferenciar o tipo. Existe uma finalidade tão específica que quando você olha para a conduta, você só vai saber se é crime se existir aquela finalidade específica na mente do agente. A injúria, entre aspas, praticado com ânimos jocoso ou ânimos jocande, não é injúria, porque o ânimos jocande é o ânimos de brincadeira. Tudo bem? O crime de intenção, diferentemente dos crimes de tendência, nos crimes de intenção também há uma finalidade especial do agente. Também há uma finalidade. Só que essa finalidade está fora do tipo, está além do tipo. Esse é o ponto. Nos crimes de intenção, nos crimes de tendência ou de atitude pessoal, essa finalidade especial está dentro do tipo. Eu preciso dela para configurar o crime. Nos crimes de intenção, essa finalidade está fora do tipo, ou seja, eu não preciso dela para consumar. O agente pratica uma conduta com uma finalidade que vai além do tipo, que transcende o tipo. Por isso os crimes de intenção são chamados de crimes de tendência interna, porque está no tipo, mas que transcende, que vai além do tipo. Então existe algo no tipo que vai além dele. Crimes de tendência é uma coisa. Crimes de intenção são chamados também de crimes de tendência interna transcendente. Professor, tá brincando, né? Não tô brincando não. Faz parte do jogo, tá? Então o que é um crime de tendência interna transcendente? Que não é de tendência, é de intenção. Existe uma tendência interna no tipo que vai além do tipo. Existe algo no tipo que vai além dele. É o crime de tendência interna transcendente, é o crime formal. Você vai ver que, na verdade, um grande exemplo aí do crime formal. Porque existe algo no tipo que vai além do tipo. O agente pratica a extorsão mediante sequestro querendo algo que vai além do tipo, que é o preço do resgate. Preciso do preço do resgate para a consumação do delito? Não, não preciso. O agente pratica o petrecho de moeda falsa querendo fabricar a moeda falsa. Preciso da fabricação para que o crime de petrecho esteja consumado? Não. Basta estar com o maquinário. Então eu te dei dois exemplos aí de crime de tendência interna transcendente. Ou o crime de intenção, da tendência interna transcendente, ou crime de intenção. Tudo bem? Tranquilo? Pode colocar na tela, que eu vou consertar ali, que eu já vi que está errado. Às vezes, no meio da noite, a gente está lá escrevendo e acaba abuso. Agora sim, ó. Abuso, muito bem. Perfeito? Sem problema aí, ó. Aqui é no braço. Tá? Crime de tendência ou de atitude pessoal e crime de tendência interna transcendente. Olha que nome lindo. Ou também chamado de crime de intenção. A crime de tendência interna transcendente e crime de intenção. Te trouxe aqui os dois exemplos. Extorsão mediante sequestro e petrecho de moeda falsa. E aí que tá, aí que é o ponto mais interessante ainda. Esses dois exemplos, eles se subdividem em duas espécies dos crimes de tendência interna transcendente. Esses dois exemplos, eles se subdividem em duas espécies dos crimes de tendência interna transcendente. Eu vou com calma, mas só trazendo a classificação para você. Existem os crimes de tendência interna transcendente de resultado cortado e existem os crimes de tendência interna transcendente de mutilado de dois atos, tá? Ou atrofiado de dois atos, ok? Professor, com calma. Tá, vou com calma. Os crimes de tendência interna transcendente, ou eles são de resultado cortado, ou eles são mutilado de dois atos. Tudo bem? Ou atrofiado de dois atos. Mutilado, atrofiado.
Os crimes de tendência interna transcendente podem ser crimes de resultado cortado. Esses são os formais. Tudo bem? Na tela. Crime de tendência interna transcendente, crime de resultado cortado. O crime de resultado cortado é uma espécie do crime de tendência interna transcendente. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui eu vou colocar um Azinho aqui, ó, A, que faz parte desse tópico aqui. No crime de resultado cortado, esse resultado que vai além do tipo não depende do agente. Tudo bem? Nos crimes de tendência interna transcendente ou de intenção, esse resultado que vai além do tipo não depende da conduta do agente. É o exemplo da extorsão mediante sequestro, que o preço do resgate não depende dele, depende da vítima. Tudo bem? Na tela. Então, como exemplo aqui, temos a extorsão mediante sequestro, a concussão também, ó. Então, crime de tendência interna... A diferença do crime de tendência para o tendência interna transcendente é que essa tendência, ou tendência qualificada, está dentro do próprio tipo, ou atitude pessoal. Então, a injúria ali tem que ter o ânimos injuriandi. O abuso tem que ter o dolo de abuso, o dolo de abusar. Isso vai além do tipo? Não, está no próprio tipo. Eu preciso dele para a configuração do delito. É necessária essa finalidade especial para configurar o crime. Para configurar o crime. Ok? Tranquilo? Nesses crimes de tendência ou de atitude pessoal, quando você olha só olhando para a conduta, fica difícil verificar o dolo. Tem que verificar outros elementos. O crime de homicídio não é um crime de tendência, porque só olhando para a conduta eu sei que o cara está matando. Olhei ali, está matando, está tirando. Está xingando, está injuriando. Opa, vamos ver. Tem ânimos de injúria? Olha a diferença, é um crime de tendência. Professor, porque todo crime tem dolo. Eu sei que todo crime tem dolo, mas nos crimes de tendência existe esse dolinho especial, dentro do tipo. Nos crimes de tendência interna transcendente, esse dolo vai além do tipo. Porque eu não preciso dele para consumação. Então ele vai além do tipo. O dolo é de algo que acontece além da consumação do delito. Eles podem ser de resultado cortado. Eles podem ser de resultado cortado. Quando esse resultado além do tipo não depende do agente. Ou eles também podem ser atrofiado de 2 atos ou mutilado de 2 atos, quando esse resultado além do tipo depende do agente. Se o resultado além do tipo depender do agente, eu tenho ali o mutilado de 2 atos. Tudo bem? Na tela. Show de bola. Crime, ó, B aqui, né, porque faz parte da classificação, crime mutilado de 2 atos ou atrofiado. Ou atrofiado de 2 atos. O resultado depende do agente. Exemplo aqui, o petrecho. O petrecho de moeda falsa. Professor, no petrecho o resultado depende do agente? Sim, ele compra o maquinário e ele mesmo vai fabricar. Ele mesmo vai fabricar a moeda. E não outra pessoa. Pode ser que seja outra? Pode ser. Mas a ideia é que ele compra para ele fabricar. Depende dele. Mesmo que seja outra pessoa, depende de ele entregar. Agora, na extorsão mediante sequestro, o preço do resgate não depende dele. Ele depende da vítima. A vítima que tem que decidir se vai entregar ou não o preço do resgate. Ok? Os crimes de tendência interna transcendente de resultado cortado são os crimes formais. São os crimes formais. Perfeito? Tranquilo? Linda classificação, né? Isso aqui em prova faz muita gente chorar, tá? Isso aqui em prova faz muita gente chorar. O cara vai sair da prova torto, vai falar assim, meu Deus, a prova é para NASA? É do outro mundo? De onde saiu isso daí? Normalmente, quando cai classificação doutrinária de crimes em prova, é onde o pessoal treme o coração. Fala assim, meu Deus, às vezes cai um crime, eu vou colocar aqui algumas questões para a gente dar uma analisada, mas às vezes cai o crime, vou colocar tanto questão muito difícil quanto questão muito fácil, tudo bem? Nosso combinado. Às vezes cai o crime e pergunta, que classificação é essa daí? É um crime material? O aluno já dá aquela tremida. Por quê? Ele tem que pensar, ele tem que raciocinar. E aqui estamos para isso, tá? Não é só decoreba não, a gente tem que raciocinar, tem que pensar, tudo bem? Na tela vamos adiante, vamos lá.
Crime consunto e crime consuntivo. Se você estudou comigo absorção, princípio da absorção ou da consunção, o crime consuntivo é aquele que absorve o consunto. O consuntivo absorve, consome o consunto. O consunto, crime consunto é o crime absorvido. Em prova, o examinador pode trocar, né? Crime consunto é aquele que absorve. Não, crime consunto é o absorvido. Crime consunto é o absorvido. Crime de fato permanente e crime de fato transeunte. Os delitos transeuntes e delitos não transeuntes. O que é um delito transeunte? E um delito de fato permanente ou delito não transeunte? Fato não transeunte. Delito transeunte é aquele que não deixa vestígios. O que é um transeunte? Ah, tem um transeunte aqui, é uma pessoa que está passando. É ali alguém que está passando, é o transeunte. Então o que é o delito transeunte? Ó, delito transeunte é aquele que passa. Se ele passa, ele não deixa vestígios. Não é um crime que deixa vestígios materiais. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Nos delitos que deixam vestígios, é obrigado o exame de corpo de delito. É obrigatório, não podendo supri-lo a confissão do acusado, podendo supri-lo a prova testemunhal. Tudo bem? Então, nos delitos transeuntes são aqueles que não deixam vestígios. Logo, não é obrigatório o exame de corpo de delito. Por exemplo, uma injúria verbal é um delito não transeunte, porque qual é o vestígio que fica? Fica só a memória. Ah, mas foi escrita. Opa, escrita deixou ali. Cabe um laudozinho ali. O delito não transeunte é aquele que deixa vestígio normalmente no local. Homicídio. O homicídio é um delito de fato permanente, um delito não transeunte. Um acidente de trânsito é um delito de fato permanente, um delito não transeunte. Tá? Nos delitos não transeuntes de fato permanente, é obrigatório o exame de corpo de delito. E já te ajudando, dê uma olhada muito boa lá no artigo 158 do Código de Processo Penal, porque tivemos alteração em 2018 para trazer prioridade de exame de corpo de delito para casos de violência doméstica familiar contra a mulher, para casos de violência contra criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência. E em final de 2019, pacote anticrime regulamentou a cadeia de custódia, a custódia da prova, tá? Trazendo diversas informações relacionadas à custódia da prova. Tudo bem? Vamos adiante, vamos lá. Temas importantes aí para você. Crime de ímpeto. O que é o crime de ímpeto? O crime de ímpeto é aquele crime que a pessoa pratica sem a premeditação. É aquele crime que ele... normalmente a pessoa tá com uma raiva e na hora sai o crime. É um crime de ímpeto. É o crime sem premeditação, tá? Chamados crimes de ímpeto. A exemplo aí, temos o homicídio praticado sob o domínio de violenta emoção, praticado após injusta provocação da vítima, que é um exemplo aí de homicídio privilegiado. É um crime de ímpeto. Domínio de violenta emoção logo após a justa provocação da vítima. Então não houve premeditação, ele praticou ali por ímpeto. Tudo bem? Na tela. Crime de acumulação. Esse aqui é um tema importante. Crime de acumulação, delitos de acumulação. O que são os crimes de acumulação, os delitos de acumulação? Tema interessante. Vamos lá, com calma aqui. Delitos de acumulação são aqueles delitos que, na verdade, só haveria lesividade se eu tivesse acumulação de várias condutas, mas eu vou punir uma só. A lesividade do crime ela só existiria se houvesse uma acumulação de muitas condutas. Eu precisaria de várias condutas para existir uma verdadeira lesividade ao bem jurídico tutelado. Mas, ao invés de eu falar assim, não, eu só vou punir se acontecer isso tudo. Não, vou punir uma conduta. Porque se eu não punir um agente, todos farão. Crime de acumulação, normalmente o bem jurídico tutelado é coletivo. Normalmente o bem jurídico tutelado é coletivo. É um crime onde o bem jurídico tutelado é coletivo ou difuso. Ele é coletivo ou difuso. Então, veremos... O melhor exemplo aqui são os crimes ambientais, mas, por exemplo, também é crime aqui em que o sujeito passivo é difuso ou coletivo, crime de propaganda enganosa. Às vezes a propaganda enganosa, ela não causou lesão a ninguém, mas se eu deixar essa conduta, ela causa lesão a diversas pessoas, então eu vou lá e puno um só.
Num crime ambiental, cortar uma árvore, uma só árvore de uma área de preservação permanente, ela muito provavelmente o dano ali provocado é mínimo. Mas eu estou querendo proteger toda a área. Porque se eu não punir um só, vários praticarão. Então eu vou lá e pego, então o delito de acumulação é, ao invés de eu punir o acumulado, eu puno somente a conduta. Esses são os delitos de acumulação, em que o bem jurídico tutelado é coletivo, é difuso. Tá? O bem jurídico tutelado é coletivo, é difuso. Eu vou punir uma conduta, ao invés de punir toda a lesividade, né? O crime, quando é criado, ele não é criado em relação a toda a lesividade, mas ele é criado em relação a uma conduta, em que a soma delas, sim, provoca uma verdadeira lesividade. São chamados delitos de acumulação. Interessante que nos delitos de acumulação, os bens jurídicos protegidos, eles deixam de ser individuais e passam a ser coletivos ou difusos. Ou os chamados coletivos em sentido amplo, né? Os coletivos em sentido amplo engloba aqui os coletivos em sentido estritos e os difusos. Então, os bens jurídicos deixam de ser individuais e passam a ser coletivos ou difusos. Esse fenômeno de expansão do direito penal se expandindo para proteger outros tipos de bem jurídico, é chamado de, calma, é aula de direito penal ainda, tá? É chamado de espiritualização do direito penal. Porque eu estou saindo do indivíduo e estou abrangendo de forma mais ampla. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. A aula é direito penal ainda, tá? Então, nos delitos de acumulação, acontece o fenômeno chamado de espiritualização do direito penal. Alguns chamam também de administrativização do direito penal. Esse ramo deveria ser resolvido pelo direito administrativo e isso está sendo trazido para o direito penal, quando eu estou expandindo ali o direito penal. Ou expansão do direito penal, tá? Expansão do direito penal. Perfeito? Espiritualização do direito penal, ocorre aí, esse fenômeno ocorre nos chamados crimes de acumulação. Professor, são sinônimos? Cuidado quando às vezes você fala assim, não, são sinônimos. Não. O crime de acumulação é o crime. O crime de acumulação é a criação desse crime, em que eu crio uma conduta que, na verdade, eu quero proteger toda a coletividade. A espiritualização do direito penal é o fenômeno da troca de bens jurídicos individuais para bens jurídicos coletivos. Isso acontece nos crimes de acumulação. Tudo bem? É um fenômeno que ocorre nos crimes de acumulação. Perfeito? Na tela. Vamos adiante. Então, com calma aí, você vai pegando nome a nome, tá? Seu material vai ficar completinho. Tá? A ideia é que seu material fique bem completo. Crime obstáculo, ou antecipação da tutela penal. Isso aqui também acontece no crime de acumulação. O que é um crime obstáculo? Crime obstáculo é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o iter criminis. Eu tenho iter criminis. Consumação, execução, preparação e cogitação. Ok? No direito penal, pelo princípio da lesividade, ou o princípio da ofensividade, ou o princípio da alteridade, eu só vou punir se houver lesão, ou ao menos perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, o princípio da lesividade, alteridade e ofensividade. Quando é que eu verifico que há aí uma conduta lesiva? A conduta só é lesiva quando ocorrer a execução do delito. Tudo bem? Então, no direito penal, em regra, eu só vou punir na tela a partir da execução. Pode colocar aí, ó. Eu só vou punir aí na tela a partir da execução. É a partir daqui que eu vou punir. Ok? É a partir da execução que eu puno. A cogitação é impunível. E atos preparatórios, em regra, também são impuníveis. Atos preparatórios são impuníveis, salvo, e aí vem a exceção. Exceção, eu posso punir ato preparatório? Sim.
se houver um delito especial para aquela conduta. Ou seja, eu crio um crime especial para aquele ato preparatório. São chamados delitos autônomos. Eu crio um delito autônomo para o ato preparatório. Diversos exemplos do direito penal. Um exemplo mais ou menos recente e bem expresso nesse sentido é a punição dos atos preparatórios do terrorismo. A própria lei de terrorismo fala, olha, eu vou punir o ato preparatório. Então, atos preparatórios de terrorismo são punidos, porque é um crime especial lá da lei do terrorismo. A lei 13.260 de 2016. Tudo bem? Então, atos preparatórios de terrorismo. A própria lei é clara nesse sentido. Mas o exemplo mais famoso de todos é o exemplo do porte legal de arma. Porque o porte, ele é um ato preparatório do roubo, ele é um ato preparatório do homicídio. Então, eu estou punindo ali o ato preparatório como delito autônomo. Então, a punição de ato preparatório como delito autônomo, eu chamo isso de crime obstáculo. Eu estou obstaculizando a prática do crime mais grave. Então, eu crio um obstáculo para o crime mais grave não aconteça. Às vezes acontece, claro. Mas a ideia do crime obstáculo é prevenir. Então, eu crio um ato preparatório punível como crime obstáculo. Exemplos demais. Crime de associação criminosa, crime de organização criminosa, o crime de petrecho de moeda falsa é um crime obstáculo, o crime de tráfico de maquinário é um crime obstáculo, tudo bem? O crime de porte ilegal de armas, os atos preparatórios do terrorismo, são diversos exemplos de crime obstáculo. Perfeito? Na tela. Então, atos preparatórios são impuníveis, exceção, crime obstáculo. Que é a criação de um crime autônomo punindo o ato preparatório. É a criação aí de um crime autônomo punindo o ato preparatório. O famoso aí crime obstáculo. Perfeito? Adiante. Crime de catálogo. Meu Deus, professor, estou viajando aqui na aula contigo. Seja bem-vindo, tá? A ideia é a gente viajar mesmo, que aí você vai aprender muita coisa. O que é um crime de catálogo? Crime de catálogo aqui, na verdade, não é nem classificação do crime, e sim do meio em que se chega ao crime. Crime de catálogo é aquele que pode ser investigado por interceptação telefônica. Crime de catálogo é aquele que pode ser investigado por interceptação telefônica. Professor, eu posso investigar qualquer crime por interceptação telefônica? Não, a lei prevê que somente os crimes punidos com reclusão. Tudo bem? Então já tem lá um requisitozinho. Não são todos os crimes investigados aí por interceptação telefônica. Somente aqueles os quais a lei traz as condições. Tudo bem? Qual lei? Lei 9296 de 1996. Perfeito? Na tela. Então, crime de catálogo é aquele investigado aí por interceptação telefônica. Lei 9296 de 96. Perfeito? Tranquilo? Nome interessante aí, né? Crime de catálogo. É só lembrar do catálogo telefônico, né? Hoje é a agenda do celular, mas antigamente existia o catálogo telefônico, né? Crime de impressão. Deixa eu apagar aqui, interceptação telefônica 9296. Crime de impressão. O que é um crime de impressão? Crime de impressão, professor, é um crime que causa impressão. Mais ou menos. Crime de impressão é aquele crime que causa uma grande impressão na vítima. A vítima se comporta ali de uma forma diferente. É um crime que eu modifico o pensamento da vítima, eu modifico a subjetividade da vítima. Tudo bem? Esse é um crime de impressão, que causa algo na vítima. Professor, todo crime causa algo na vítima, mas, logicamente, que esse crime, eu dependo dessa impressão na vítima para configurar o delito. Por exemplo, crime de impressão, espécies, crime de sentimento. Nos crimes de sentimento, a vítima tem que ficar chateada para ter crime, injúria. Se ela não ficar injuriada, não é crime. Crime de inteligência. No crime de inteligência, eu tenho que enganar a vítima para praticar o delito. Eu tenho que enganar a vítima e ela cair nessa enganação, nesse ardil. Estelionato é um crime de inteligência, mas é um crime de impressão também, porque eu dependo aqui da minha relação com a vítima. Crime de vontade. O crime ele é praticado na autodeterminação da vítima. A vítima,
Estupro, por exemplo, estupro vulnerável, o roubo impróprio, que eu retiro a capacidade de resistência da vítima. O constrangimento ilegal, que eu obrigo ela a fazer algo. Isso é um crime de vontade. Tudo bem? Na tela. Crime de impressão se subdivide em crime de sentimento, injúria, crime de inteligência, estelionato e crime de vontade. Recai na autodeterminação, como constrangimento ilegal. Perfeito? Os crimes de impressão. Crime parcelar. Professor, apareceu na prova lá o tal do crime parcelar. O crime parcelar, ele ocorre ali na continuidade delitiva. O que é a continuidade delitiva? Artigo 71 do Código Penal. Artigo 71. A continuidade delitiva é o seguinte: o agente pratica um crime, outro crime, outro crime, outro crime. Nas mesmas circunstâncias de tempo, modo de execução, lugar, mesma comarca ou comarca limítrofe, são vários furtos praticados dentro de 30 dias. O que o artigo 71 vai dizer? Olha, pega esse agente aí e considera ele em continuidade delitiva. Vira tudo um crime só. É um crime. Esse um crime aí, ele é chamado de crime continuado. Esse um crime aí é chamado de crime continuado, lembrando da aplicação da súmula 711, né? Nos crimes continuados, que tem um início e um fim, se uma lei penal entrar mais grave durante, né, no meio da continuação, essa lei penal mais grave é aplicada. Súmula 711 do Supremo. Isso é o crime continuado. O crime continuado, ele é formado de vários crimes. É uma ficção jurídica pelo 71, que eu digo que esses diversos crimes é um só. Isso é uma ficção jurídica. Tudo bem? O crime continuado, ele é formado de vários crimes parcelares. Então, crime parcelar é aquele crime que faz parte da continuação delitiva. Tudo bem? Crime parcelar é aquele crime que faz parte da continuidade delitiva. Perfeito? O crime continuado, ele é formado de vários crimes parcelares. Perfeito? Na tela. Crime parcelar, moleza, né? Eu acho que o de impressão você vai ter mais dificuldade. De impressão, pega os exemplos. Crime inominado. Crime inominado. Eu daria um outro nome para essa classificação, daria crime atípico. Crime inominado não é aquele crime que não tem nome iuris. Você poderia dizer, professor, crime nominado é aquele crime previsto no Código que não tem nome iuris. Existem vários casos que você olha lá, não tem nome iuris. Exemplo, o artigo 343 do Código Penal tem um falso testemunho e falsa perícia no 342. O 343 não tem nome iuris, alguns chamam de coação de testemunha, mas não tem nome iuris. Omissão de comunicação, artigo 13, parágrafo único do Estatuto de Desarmamento, não tem nome iuris. Crime nominado não é isso. Crime nominado, o crime sem nome aqui, né, o crime sem nome, é aquele que não existe previsão legal. O crime nominado é aquele que não existe tipo. Tá? Crime nominado é aquele que não existe previsão, não existe tipo legal previsto. Esse é o verdadeiro nominado. No Brasil, impossível. Tá? No Brasil, na maioria dos países do mundo, impossível. Por quê? Princípio da legalidade. Fere o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Professor, isso já existiu no mundo? Já. Nas ordenações manuelinas, não existia ali a conduta definida como crime. O agente praticava algo imoral, ele era julgado para o juiz, e o juiz, de acordo com a sua subjetividade, condenava. Ah, mas tinha um crime. Não, não era assim, não. A codificação dos crimes foi um processo evolutivo. Tá? Foi um processo evolutivo. Se você estuda aí as teorias da criminologia, na escola clássica, com Beccaria, foi ali que começou a codificação dos crimes. Foi ali que começou a codificação dos crimes. Ok? Na escola clássica, antes da escola positiva. Então, o crime inominado seria sem tipificação. No Brasil, impossível. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Tem que ter previsão legal. Tudo bem? Tranquilo? Então, vimos aí os crimes de obstáculo, os crimes de catálogo, os crimes de impressão, os crimes parcelares, os crimes inominados, os crimes de tendência interna transcendente de resultado cortado, os crimes de tendência interna transcendente atrofiado de 2 atos, os crimes de tendência qualificada ou de atitude pessoal. Lembrando que os crimes de tendência interna transcendente são chamados de crimes de intenção. Olha quantos nomes interessantes você viu. Deixa eu pegar mais algum nome. Crimes de fato permanente e delitos transeuntes,
crimes de ímpeto, delitos de acumulação. A delito de acumulação, um bom tema aí para a prova, perfeito? Crime consuntivo e crime consunto, tá? Eu chuto aí em delitos de acumulação, excelente tema de prova. Espiritualização do direito penal, aula de direito penal, tá? Espiritualização do direito penal. Perfeito? Não acabamos ainda. Espero você no próximo bloco para trazer outras classificações interessantíssimas para você. Tchau, tchau.